Audiolivro ordenado por Cristiane Batista, inscreva-se, grata. Jung. As duas formas de pensamento. Como sabemos, um dos princípios da psicologia analítica é que os sonhos devem ser interpretados de modo simbólico, que não podem ser tomados ao pé da letra, sendo necessário procurar neles um sentido oculto. Este conceito antiquado do simbolismo dos sonhos gerou não apenas críticas, mas verdadeira oposição. Ao bom senso comum não parece estranho que o sonho tenha sentido e, portanto, possa ser interpretado. Isto apenas confirma uma verdade milenar e por isso mesmo banal. Já nos tempos escolares ouvimos falar dos intérpretes de sonhos egípcios e caldeus. Sabemos de José, que interpretava os sonhos do faraó, de Eno 40, de Daniel e do sonho de Nabucodonosor, de Eno 4, e também do livro dos sonhos de Artemidoros. Nos documentos literários de todas as épocas e de todos os povos narram-se sonhos significativos e proféticos, sonhos prenunciadores de desgraças e sonhos salvadores, enviados pelos deuses. Se um conceito é tão antigo e tão geralmente aceito, ele também deve ser de algum modo verdadeiro, isto é, psicologicamente verdadeiro. Para o pensamento moderno é inconcebível que o sonho seja causado por algum Deus existente fora de nós, ou que o sonho possa profeticamente prever o futuro. Mas traduzindo isto para uma linguagem psicológica, o antigo conceito já se torna mais compreensível. O sonho origina-se em alguma parte desconhecida da alma e se ocupa com o preparo do dia seguinte e seus eventos. Segundo velha crença, a divindade ou o demônio falam em linguagem simbólica ao adormecido, e o intérprete de sonhos deve traduzir a linguagem enigmática. Em termos modernos, isto quer dizer que os sonhos são uma série de imagens aparentemente contraditórias e incoerentes, mas contêm um material de ideias que, quando traduzidas, formam um sentido claro. Se eu admitisse que meus leitores desconhecessem totalmente a análise dos sonhos, eu deveria documentar esta frase com exemplos múltiplos. Hoje em dia, no entanto, estes fatos já são tão sólidos que, em consideração ao público, precisamos ser parcimoniosos com a casuística para não nos tornarmos enfadonhos. Uma das principais dificuldades é que não podemos relatar qualquer sonho sem ter de acrescentar uma semibiografia que exponha as bases individuais do sonho. É verdade que existem certos sonhos típicos, de interpretação fácil se os analisarmos sob o ponto de vista do simbolismo sexual. Pode-se usar este tipo de análise sem associá-lo à conclusão de que o conteúdo expresso no sonho também seja necessariamente de natureza sexual. A linguagem falada contém inúmeras metáforas eróticas que são usadas para conteúdos que nada têm a ver com sexualidade. Por outro lado, o simbolismo sexual de modo algum significa que o interesse que dele se valeu seja também erótico. A sexualidade, como instinto importante, é motivo e causa de inúmeros afetos, que têm influência das mais eficazes sobre a linguagem. Mas os afetos não devem ser identificados com sexualidade porque podem provir de quaisquer situações conflitantes. Assim, por exemplo, o instinto da autoconservação também é fonte de muitas emoções. Muitos sonhos, contudo, têm aspecto sexual ou exprimem conflitos eróticos. Isto se torna particularmente evidente no tema da violência. Assim, o tema do assaltante, do ladrão,
do assassino e do estuprador assassino aparece frequentemente em sonhos de mulheres. Este tema tem uma infinidade de variações. A arma do assassino é a lança, a espada, o punhal, o revólver, a espingarda, o canhão, o hidrante, o regador, e o ato de violência pode ser um assalto, uma perseguição, um roubo, ou alguém pode estar escondido dentro do armário ou debaixo da cama. Ou o perigo é representado por animais bravios, como um cavalo que joga a sonhadora ao chão e lhe dá um coice no ventre, ou leões, tigres, elefantes com trombas ameaçadoras, e finalmente por cobras, numa variedade interminável. Ora a cobra entra na boca, ora morde o seio, como a legendária cobra de Cleópatra, ora assume o papel da cobra do paraíso ou as variações de Franz Stuck, cujas pinturas de cobras trazem os significativos títulos, o sacrilégio, o pecado, e a sensualidade, confronte com figura 24. A atmosfera dos quadros exprime incomparavelmente um misto de prazer e de medo, de forma aliás muito mais brutal que o encantador poema de Morique, Primeira Canção de Amor de uma Donzela. Primeira Canção de Amor de uma Donzela. O que está na rede? Olha um pouco. Mas estou com medo. Pego uma suave enguia. Pego uma cobra. Pescadura cega. É o amor. Digam à criança. No que vai se meter? Já se enrosca em meus dedos. Ó alegria! Ó dor! Com requebros e trejeitos. Sobe no meu peito. Me atravessa, ó assombro. Audazmente a pele. No coração se atira. Ó amor, que horror! Que fazer, que tentar? A terrível coisa. Lá dentro volteia. Se enrola em mim. Preciso de veneno. Por aqui ela rasteja. Com deleite a cavar. E ainda vai me matar. Todas estas coisas parecem simples, dispensando explicação para serem compreendidas. Um pouco mais complicado é o seguinte sonho de uma jovem mulher. Ela vê o arco de triunfo de Constantino. Diante dele está um canhão, à direita deste, um pássaro, à esquerda um homem. Alguém dispara um tiro de canhão, o projétil a atinge, entra na bolsa, na carteira. Aí fica imóvel, e ela segura a carteira como se contivesse algo de muito precioso. A imagem então desaparece e ela só vê o cano do canhão, e acima dele a frase predileta de Constantino, em hoc signo vinces. O simbolismo sexual deste sonho é suficientemente claro para justificar a surpresa indignada do ingênuo. Se uma tal percepção é realmente nova para o sonhador e significa portanto uma compensação para uma lacuna na orientação do consciente, o sonho está praticamente interpretado. Mas se o sonhador já estiver familiarizado com esta interpretação, ela significa apenas uma repetição cuja razão é desconhecida. Sonhos deste tipo, com conteúdos semelhantes, podem repetir-se por assim dizer em série, sem que neles possamos reconhecer algo a mais do que o já sobejamente conhecido, isto é, com este tipo de consideração. Este tipo de análise por isso facilmente leva a uma monotonia de interpretação, da qual o próprio Freud se queixava. Em tais casos justificasse a suspeita de que o simbolismo sexual é usado como linguagem de sonho da mesma forma como qualquer outro modo de falar. Canis panem somniat,
piscator paices, ó cão sonha com pão, o pescador com peixes. Também a linguagem dos sonhos degenera em gíria. Constitui exceção, porém, o caso em que um tema ou um sonho inteiro se repete porque nunca foi bem compreendido, mas para a orientação do consciente seria importante que a compensação por ele expressa fosse reconhecida. No caso presente, no entanto, trata-se de simples desconhecimento, respectivamente de repressão. Poderíamos ater-nos assim ao significado sexual, sem nos preocupar com os demais detalhes da simbologia. Um sentido mais profundo é indicado pelo final: sob este signo vencerás. Mas este nível só poderá ser alcançado quando a sonhadora se tiver tornado tão consciente que possa admitir para si mesma a existência de um conflito erótico. Estas poucas referências à natureza simbólica do sonho são suficientes. Temos de contar aqui com a simbologia dos sonhos como fato consumado, a fim de conseguir a seriedade necessária para admirar este fato. Pois é curioso que na atividade espiritual consciente se insinua uma figura mental que aparentemente obedece a leis e propósitos totalmente diferentes da atividade psíquica consciente. Porque os sonhos são simbólicos. Ou melhor, de onde vem esta capacidade de apresentação simbólica, da qual aparentemente nada percebemos em nosso pensar consciente? Observemos mais de perto, tomamos uma ideia inicial ou superior, como quer que a chamemos, e sem relembrá-la toda vez, apenas levados por um senso de orientação, seguimos uma série de ideias isoladas interligadas. Nada de simbólico vemos nisto, e no entanto todo nosso pensamento consciente se desenvolve segundo este padrão. Se observarmos nosso pensamento bem de perto e acompanharmos uma linha de pensamento intensivo, por exemplo a solução de um problema difícil, percebemos subitamente que pensamos em palavras, que, quando pensamos muito intensamente, começamos a falar sozinhos ou até escrevemos ou desenhamos o problema, para sermos bem claros. Quem viveu durante muito tempo num país de língua estranha deve ter percebido que, depois de algum tempo, começou a pensar na língua do país. Um pensamento muito intenso se realiza, portanto, em forma de linguagem, como se quiséssemos dizê-lo, ensiná-lo, ou convencer alguém de sua veracidade. Como se vê, ele se dirige inteiramente para fora. Nosso pensamento dirigido ou lógico a rigor é um pensamento da realidade, isto é, um pensamento que se adapta à realidade, onde, em outras palavras, imitamos a sucessão das coisas objetivas, reais, de modo que as imagens em nossa mente se sucedem na mesma ordem causal rígida em que os fatos acontecem fora dela. Denominamos este tipo de pensamento também pensamento com atenção dirigida. Tem, além disso, a particularidade de cansar-nos e, por isso, de ser posto em função só temporariamente. Toda nossa tão complexa atividade vital é adaptação ao meio ambiente, uma parte desta é o pensamento dirigido que, biologicamente falando, nada mais é senão um processo de assimilação psíquica. Como toda atividade vital, acarreta um esgotamento proporcional. A matéria com que pensamos é a linguagem e o conceito linguístico. É um objeto que sempre foi lado externo e ponte com esta única finalidade, a da comunicação. Enquanto pensamos de modo dirigido, pensamos para outros e falamos a outros.
A linguagem originalmente é um sistema de sons emotivos e imitativos que exprimem susto, medo, raiva, amor, etc., que imitam os ruídos dos elementos, o borbulhar e marulhar da água, o rolar do trovão, o farfalhar e sussurrar do vento, as vozes dos animais, etc., e, finalmente, os que resultam da combinação de percepção e reação afetiva. Os idiomas mais modernos ou menos modernos reproduzem muitos resíduos sonoros onomatopoéticos. Por exemplo, os que exprimem o movimento da água, rauschen, murmurar, rieseln, marulhar, ruschen, fluir, rinnen, correr, rinnen, correr, teoranche, impelir, russelo, regato, ruíço, riacho, river, rio, rei, reno, oacer, água, vicin, saber, vicern, saber, pissen, urinar, piscis, peixe, fish, peixe. Assim, a língua em sua origem e essência nada mais é senão um sistema de sinais ou símbolos que indicam acontecimentos reais ou seu eco na alma humana. Sem dúvida, temos que concordar com Anatole France quando diz: e o que é pensar? E como pensamos? Nós pensamos com palavras, só isto é sensual e reconduz à natureza. Lembrem-se de que um metafísico, para constituir o sistema do mundo, só dispõe do grito aperfeiçoado dos macacos e dos cães. Aquilo que ele chama de especulação profunda e método transcendental é colocar uma depois da outra, numa ordem arbitrária, as onomatopeias que gritavam a fome, o medo e o amor pelas florestas primitivas e às quais pouco a pouco se associaram significados que são considerados abstratos quando estão apenas amortecidos. Não tenham medo de que esta sequência de pequenos gritos abafados e enfraquecidos que compõem um livro de filosofia nos venham a ensinar coisas demais sobre o universo para que não possamos mais viver nele. Assim, nosso pensamento dirigido, ainda que fôssemos os mais absortos e solitários pensadores, nada mais é que o preâmbulo de um chamado aos companheiros anunciando que alguém encontrou água fresca, que abateu o urso, que uma tempestade se aproxima ou que lobos rondam o acampamento. Um paradoxo exato de Abelardo, que exprime bem a limitação humana de nossa complexa atividade mental, diz: sermo generatur ab intellectue generat intellectum. Um sistema de filosofia, por mais abstrato que seja, em seus meios e fins, portanto, representa apenas uma artística combinação de primitivos sons naturais. Daí o anseio de um Schopenhauer, de um Nietzsche, por reconhecimento e compreensão, o desespero e a amargura de sua solidão. Poder-se-ia esperar que um homem genial se deleitasse com a grandeza de seu próprio pensamento, renunciando ao aplauso barato das massas que despreza, mas ele sucumbe à força do instinto gregário, à sua busca e ao seu encontro. Seu chamado se dirige irremediavelmente à tribo e precisa ser ouvido. Se eu disse acima que o pensamento dirigido na realidade é um pensamento em palavras, e citei o espirituoso texto de Anatole France como prova drástica, isto facilmente poderia levar ao equívoco de que o pensamento dirigido seja sempre só palavra. Isto seria ir longe demais. A linguagem deve ser compreendida em sentido mais amplo que o do simples falar, o qual em si é apenas a exteriorização da ideia formulada, passível de comunicação. Se assim fosse, o surdo-mudo deveria ser extremamente limitado em sua capacidade de pensar, o que não acontece. Ele tem a sua linguagem, mesmo sem o poder da fala.
Historicamente, esta linguagem ideal ou, em outras palavras, o pensamento dirigido, é um descendente das palavras primitivas, como diz WNDT. Outra consequência importante da ação conjunta da modificação dos sons e dos sentidos consiste no fato de muitas palavras pouco a pouco perderem totalmente seu sentido concreto primitivo, passando a constituir sinais de conceitos gerais e da expressão das funções aperceptivas da relação e comparação e de seus produtos. Deste modo desenvolve-se o pensamento abstrato, que, por não ser possível sem a modificação do sentido sobre a qual se alicerça, é ele mesmo um produto daquelas interações psíquicas e psicofísicas das quais se compõe o desenvolvimento da linguagem. Jodl nega a identidade de linguagem e pensamento, porque um mesmo fenômeno psíquico em línguas diferentes pode ser expresso de maneiras diferentes. Ele conclui daí a existência de um pensamento hiperlinguístico. Por certo, tal pensamento existe, quer o chamemos de hipológico, com Erdmann, ou hiperlinguístico, segundo Jodl, mas não é um pensamento lógico. Minha teoria coincide com as notáveis afirmações de Baldwin, que transcrevo textualmente: a passagem do sistema de ideias dos passos preparatórios do julgamento para o do julgamento é igual à passagem do conhecimento que encontra confirmação social para aquele sistema que pode dispensar esta confirmação. Os conceitos usados no julgamento são aqueles que, através das confirmações do intercâmbio social, já se haviam formado em seus pressupostos e implicações. Deste modo, o julgamento pessoal, formado pelos métodos da devolução social e firmado pela interação com seu mundo social, torna a projetar seu conteúdo para dentro deste mundo. Em outras palavras, já está socializada a base de todo o movimento que leva à afirmação do julgamento individual, o nível a partir do qual novas experiências se tornam úteis, em qualquer época, e é justamente este movimento que tornamos a reconhecer no resultado real como a sensação do apropriado ou a particularidade sinômica do conteúdo expresso. Como veremos, o desenvolvimento do pensamento se dá essencialmente pelo método de tentativa e erro, da experimentação, quando os conteúdos são usados como se realmente tivessem um valor maior do que aquele que até então lhes tinha sido atribuído. O indivíduo é obrigado a valer-se de suas ideias antigas, de seu saber determinado, de seus juízos lógicos, para a elaboração de suas construções criativas novas. Ele conduz seu pensamento, como fizemos, esquematicamente ou, como diz a lógica, problematicamente, isto é, condicionalmente, desjuntamente. Ele emite para todo o mundo um parecer que ainda é seu próprio, pessoal, como se fosse verdadeiro. Todo o método de descoberta vale-se deste procedimento. Mas, sob o ponto de vista linguístico, usa ainda a linguagem corrente, emprega ideias já incorporadas à linguagem social tradicional. Esta experimentação favorece simultaneamente o pensamento e a linguagem. Por isso, a linguagem cresce exatamente como cresce o pensamento, nunca perdendo seu sentido sinômico de dois componentes. Seu significado é também pessoal como social. A linguagem é o registro do conhecimento transmitido, a crônica das conquistas nacionais, o tesouro destinado a todos, alcançado pelos progressos do gênio de cada indivíduo. O sistema de modelos sociais assim formado reflete os processos de julgamento da raça e, por sua vez,
tornar-se a escola que formará o juízo das novas gerações. É pelo uso da linguagem que se realiza a maior parte da educação do eu, reduzindo concomitantemente as inseguranças diante da base sólida do julgamento sadio da reação pessoal, dos fatos e ideias. Quando a criança fala, submete ao mundo sinais para a determinação de um significado geral e comum, a recepção que cabe a esses sinais confirma ou rejeita sua proposta. Tanto num caso quanto no outro, a consequência é ensinamento. A tentativa seguinte da criança se faz então a partir de um grau de conhecimento em que o novo detalhe já está mais próximo daquilo que pode ser transformado na moeda corrente do relacionamento efetivo. O que importa aqui não é tanto o mecanismo exato da troca, o intercâmbio social através do qual a vitória é assegurada, e sim a educação do raciocínio, proporcionada pelo seu uso contínuo. Em todo caso individual, o julgamento eficiente é também o julgamento comum. Queremos mostrar aqui que este julgamento é obtido através do desenvolvimento de uma função cuja origem é diretamente ad hoc, que visa diretamente aquela experimentação social através da qual o desenvolvimento da capacitação social é igualmente fomentado à formação da linguagem. Temos assim, na linguagem o instrumento palpável, real e histórico do desenvolvimento e da conservação do significado psíquico. Ela nos dá testemunho efetivo e prova a coincidência do julgamento social e pessoal. Nela o significado sinômico, declarado como adequado pelo julgamento, transforma-se no significado social, considerado como socialmente generalizado e aceito. Estas considerações de Baldwin frisam amplamente o condicionamento do pensamento causado pela linguagem, que é da máxima importância tanto subjetivamente, intrapsiquicamente, quanto objetivamente, socialmente, ao menos tão importante que devemos indagar se, afinal, não tem mesmo razão Friedrich Maltner, o grande cético com relação à independência do pensamento, ao afirmar que pensamento é linguagem e nada mais. Baldwin é mais cauteloso e reservado, mas veladamente não deixa de inclinar-se a favor da primazia da linguagem. O pensamento dirigido ou, como talvez também o possamos chamar, o pensamento linguístico, é o instrumento evidente da cultura. E por certo não erramos quando dizemos que o enorme trabalho de educação que os séculos exerceram sobre o pensamento dirigido, justamente pelo peculiar desenvolvimento do pensamento a partir do individual subjetivo para o social objetivo, forçou um processo de adaptação do espírito humano ao qual devemos a empiria e a técnica modernas, fenômeno absolutamente novo na história do mundo. Séculos anteriores não os conheciam. Mentes curiosas muitas vezes já se perguntaram por que os altos conhecimentos matemáticos, mecânicos e materiais, em conjunto com a arte sem par da mão na antiguidade, nunca foram usados para transformar os elementos técnicos conhecidos, por exemplo, os princípios das máquinas simples, em técnica verdadeira no sentido moderno, não se atendo apenas ao amadorismo curioso. A isto respondemos, os antigos, com exceção de alguns indivíduos privilegiados, não possuíam capacidade nem interesse de acompanhar as modificações da matéria inanimada a ponto de poderem reproduzir artificialmente os fenômenos naturais, única maneira pela qual poderiam ter-se apoderado da força da natureza. Faltava o treino do pensamento dirigido.
O segredo do desenvolvimento cultural é a mobilidade e a capacidade de deslocamento da energia psíquica. O pensamento dirigido de nosso tempo é uma aquisição, mais ou menos recente, que faltava em épocas mais antigas. Isto nos leva a outra questão: o que acontece quando não pensamos de modo dirigido? Falta então a nosso pensamento a ideia superior e o sentido de direção dela decorrente. Não mais obrigamos nossos pensamentos a seguir uma determinada linha, mas deixamo-los flutuar, cair e elevar-se de acordo com seu próprio peso. Segundo Cope, o pensamento é uma espécie de ato voluntário interior, cuja falta leva necessariamente a um jogo automático das ideias. William James considera o pensamento não dirigido ou apenas associativo como o pensamento comum. Diz ele, nosso pensamento consiste em grande parte de séries de imagens das quais uma acarreta a outra, de uma espécie de quimera passiva, de que os animais superiores provavelmente também são capazes. Não obstante, este tipo de pensamento leva a conclusões racionais, tanto de ordem prática quanto teórica. Neste tipo de pensamento irresponsável, os elementos, ligados entre si por mero acaso, são em geral fatos empíricos concretos e não abstrações. Podemos completar estas afirmações de James do seguinte modo: este pensamento não requer esforço, afasta-se da realidade para fantasias do passado e do futuro. Aqui termina o pensamento em forma de linguagem, imagem segue imagem, sensação a sensação, mais e mais ousa manifestar-se uma tendência que cria e coloca todas as coisas não como elas são, mas como gostaríamos que fossem. O conteúdo deste pensamento, que se alheia da realidade, naturalmente só pode ser o passado com suas 1000 recordações. A linguagem corrente chama a este pensar de sonhar. Quem observa atentamente a si mesmo achará a linguagem comum apropriada. Percebemos quase todos os dias como, ao adormecer, nossas fantasias se entrelaçam com os sonhos, de modo que entre os sonhos do dia e da noite a diferença não é tão grande. Temos, portanto, duas formas de pensar: o pensar dirigido e o sonhar ou fantasiar. O primeiro trabalha para a comunicação, com elementos linguísticos, é trabalhoso e cansativo; o segundo trabalha sem esforço, por assim dizer espontaneamente, com conteúdos encontrados prontos, e é dirigido por motivos inconscientes. O primeiro produz aquisições novas, adaptação, imita a realidade e procura agir sobre ela. O último afasta-se da realidade, liberta tendências subjetivas e é improdutivo com relação à adaptação. Mencionei há pouco que a história mostra que o pensamento dirigido nem sempre esteve tão desenvolvido quanto agora. Hoje em dia as expressões mais nítidas do pensamento dirigido são a ciência e a técnica por ela alimentada. Ambas devem sua existência apenas a uma disciplina enérgica do pensamento dirigido. Na época em que só poucos precursores da cultura atual, como o poeta Petrarca, começavam a encarar a natureza de modo compreensivo, existia um equivalente de nossa ciência, a escolástica, que tirava seus objetos das fantasias do passado, mas outorgava ao espírito uma formação dialética. O único triunfo que esperava o pensador era a vitória retórica na disputa, e não uma modificação visível da realidade. Os temas do pensamento muitas vezes eram incrivelmente fantásticos. Por exemplo, discutiam-se questões como:
quantos anjos caberiam na ponta de uma agulha, se Cristo poderia ter realizado sua obra de redenção se tivesse vindo ao mundo sob a forma de uma ervilha, etc. As possibilidades de tais problemas, aos quais está anexo o problema metafísico de conhecer o incognoscível, mostra a qualidade singular que deve ter caracterizado este espírito, que criou coisas que, a nosso ver, constituem o cúmulo do absurdo. Mas Nietzsche pressentiu algo dos fundamentos deste fenômeno quando falou da magnífica tensão do espírito produzida pela Idade Média. Historicamente falando, a escolástica, em cujo espírito trabalharam homens de capacidade intelectual superior, como Tomás de Aquino, Duns Scadas, Abelardo, Guilherme de Ockham, e outros, é a origem do espírito científico moderno. O futuro verá claramente como e onde a escolástica ainda fornece subsídios vivos à ciência de nossos dias. Em toda a sua essência ela é ginástica dialética, que auxiliou o símbolo da linguagem, a palavra, a adquirir um significado praticamente absoluto, de modo a atingir, finalmente, aquela substancialidade que os antigos podiam atribuir a seu logos apenas através de valorização mística. Como o grande feito da escolástica surgem as bases da função intelectual firmemente estruturada, a conditio sine qua non da ciência e da técnica modernas. Se recuarmos ainda mais na história, aquilo que hoje chamamos ciência se dilui em névoa indefinida. O espírito criador de cultura procura incessantemente despojar a experiência de todo elemento subjetivo e encontrar aquelas fórmulas que conferem à natureza e às suas forças a expressão melhor e mais adequada. Seria de nossa parte arrogância ridícula e injustificada se afirmássemos que somos mais enérgicos ou mais inteligentes que os homens da antiguidade. Nosso cabedal de conhecimentos aumentou, mas não a inteligência. Por isso mostramo-nos tão pasmos e incapazes diante de ideias novas quanto os homens nos mais obscuros tempos da antiguidade. Tornamo-nos mais ricos em conhecimentos, mas não em sabedoria. O eixo de nosso interesse deslocou-se inteiramente para o lado da realidade material. A antiguidade preferia o pensamento que se aproximasse mais do tipo fantástico. No espírito antigo tudo ainda está impregnado de mitologia, embora a filosofia e os primórdios das ciências naturais já realizassem um inegável trabalho de elucidação. Infelizmente recebemos na escola uma ideia muito precária da riqueza e da enorme expressividade da mitologia grega. Toda esta força criadora que o homem moderno aplica na ciência e na técnica, o antigo dedicou à sua mitologia. A partir desta ânsia criadora explicam-se as mudanças desnorteantes, as transformações caleidoscópicas e os reagrupamentos sincréticos, o rejuvenescimento incessante dos mitos na esfera cultural grega. Movemo-nos aqui num mundo de fantasias que, pouco interessadas na marcha externa dos acontecimentos, brotam de uma fonte interior e criam figuras variáveis, ora plásticas, ora esquemáticas. Esta atividade do espírito antigo agia de modo essencialmente artístico. O alvo do interesse não parece ter sido compreender o como do mundo real com a maior objetividade e exatidão possíveis, e sim adaptá-lo esteticamente a fantasias e esperanças subjetivas. Só poucos entre os antigos sentiram o esfriamento e a desilusão do homem moderno diante da ideia do infinito de Giordano Bruno e das descobertas de Kepler.
A ingênua antiguidade via no Sol o grande Pai do céu e do universo e na Lua a Mãe fecunda. E cada coisa tinha seu demônio, isto é, era animada e igual ao homem ou a seu irmão, o animal. Tudo era representado de modo antropomorfo ou teriomorfo, como homem ou como animal. Até o disco solar recebia asas ou pés para ilustrar o seu movimento, figura 2. Originou-se uma imagem do universo longe da realidade, mas inteiramente ligada às fantasias subjetivas. Não será preciso provar que a criança pensa de modo semelhante. Ela anima suas bonecas e brinquedos e, em crianças dotadas de imaginação, vemos facilmente que vivem num mundo mágico. Figura 2. Ídolo do Deus Sol de um xamã dos Esquimós do Alasca. Como sabemos, também o sonho apresenta um pensamento semelhante. Sem preocupação com a situação real das coisas, nele se reúnem os fatos mais heterogêneos, e um mundo de impossibilidades ocupa o lugar da realidade. Freud considera a progressão como a característica do pensamento desperto, isto é, o progresso do estímulo do pensar desde o sistema de percepção interna ou externa, através do trabalho de associação endoscópica, até o final motor, a inervação. Para o sonho ele acha o contrário, a regressão do estímulo do pensar a partir do pré-consciente ou inconsciente para o sistema da percepção, pelo qual o sonho adquire sua plasticidade sensorial, que pode intensificar-se até a nitidez alucinatória. O pensar no sonho, portanto, retrocede com relação às matérias-primas da memória. A trama dos pensamentos do sonho na regressão se desalva em sua matéria-prima. A reanimação de percepções antigas, no entanto, é apenas um lado da regressão, o outro lado é a regressão para recordações infantis, o que de fato também pode ser considerado como regressão à percepção primitiva, mas, devido à sua importância particular, merece menção especial. Esta regressão pode ser chamada de histórica. Neste sentido, o sonho, segundo Freud, também poderia ser descrito como uma reminiscência modificada pela transmissão para o presente. A cena original não pode efetivar sua renovação, ela precisa contentar-se com seu retorno em forma de sonho. Segundo Freud, é propriedade essencial do sonho o fato de trabalhar uma reminiscência, isto é, aproximar o material ao presente ou traduzi-lo para a linguagem deste. Mas como a vida anímica da criança não pode negar seu caráter arcaico, esta última característica cabe ao sonho de modo todo especial. Freud acentua especificamente este fato, o sonho, que realiza seus desejos através de curtos caminhos regressivos, conservou-nos assim apenas uma amostra do funcionamento primitivo do aparelho psíquico, abandonado por sua ineficiência. Parece estar proscrito para a vida noturna tudo aquilo que outrora reinava na mente desperta, quando a vida psíquica ainda era jovem e inábil, como quando reencontramos na infância as armas primitivas, abandonadas, da humanidade adulta, o arco e a flecha. Estas considerações nos sugerem traçar uma paralela entre o pensamento mitológico da antiguidade e o pensamento semelhante das crianças, dos povos primitivos e do sonho. Este raciocínio não nos é estranho, pois o conhecemos bem através da anatomia e embriologia comparadas, que nos mostram como forma e função do corpo humano se desenvolvem por uma série de transformações embrionárias, que correspondem a transformações semelhantes na filogênese.
justificasse assim a hipótese de que também na psicologia a ontogênese corresponde à filogênese. Desta forma, portanto, o pensamento infantil, assim como o do sonho, seriam como que uma repetição de fases mais antigas da evolução. Nietzsche assume neste sentido uma posição digna de nota: no sono e no sonho tornamos a atravessar o pensamento da humanidade antiga. Quero dizer, como o homem ainda hoje raciocina no sonho, a humanidade raciocinava também no estado acordado durante muitos milênios. A primeira causa que lhe ocorria para explicar qualquer coisa que necessitasse de explicação lhe bastava e valia como verdade. No sonho esta parcela antiquíssima da humanidade continua agindo em nós, pois é a base sobre a qual a razão superior se desenvolveu e continua se desenvolvendo em cada ser humano. O sonho nos traz de volta às situações remotas da cultura humana e nos fornece um meio para compreendê-las melhor. O pensamento em forma de sonho tornou-se tão fácil para nós porque durante enormes períodos do desenvolvimento da humanidade fomos tão bem treinados nesta forma de explicação fantástica e cômoda, a partir de qualquer ideia que primeiro nos ocorresse. Neste sentido, o sonho é um descanso para o cérebro, que durante o dia precisa corresponder às exigências mais rigorosas que a cultura superior faz ao pensamento. Destes fenômenos podemos concluir quão tarde se desenvolveu o pensamento lógico rigoroso, a distinção severa de causa e efeito, se nossas funções racionais e compreensivas ainda hoje se voltam instintivamente para aquelas formas primitivas de raciocínio, e vivemos quase a metade de nossa vida neste estado. Vimos acima que Freud, baseado na análise dos sonhos, chegou a um conceito semelhante sobre o pensamento arcaico dos sonhos. O passo desta constatação para a interpretação dos mitos como estruturas semelhantes a sonhos não é grande. O próprio Freud formulou esta conclusão: o estudo destas estruturas psicológicas populares, mitos etc., de forma alguma está concluído, mas é bem provável que os mitos correspondam aos restos desfigurados de fantasias correspondentes a desejos de nações inteiras, aos sonhos seculares da jovem humanidade. Assim também Reck considera o mito como um sonho coletivo do povo. Recklin salientou o mecanismo de sonho dos contos. O mesmo fez Abraão em relação ao mito. Diz ele, o mito é uma parte superada da vida espiritual infantil do povo, p. 36, e, assim, o mito é uma parte preservada da vida espiritual infantil do povo, e o sonho, o mito do indivíduo, p. 71. A conclusão de que a época que criou os mitos pensava da mesma forma como entre nós ainda hoje o faz o sonho, impõe-se praticamente por si mesma. A tendência de formação de mitos na criança, a colocação de fantasias como realidades, fantasias essas que em parte têm horas de história, de fato pode ser descoberta sem dificuldade nas crianças. No entanto, um grande ponto de interrogação merece a afirmação de que o mito procede da vida espiritual infantil do povo. Pelo contrário, é o que há de mais adulto na produção da humanidade primitiva. Aqueles antepassados do homem providos de brânquias em hipótese alguma eram embriões, e sim animais adultos. Assim também o homem que pensava e vivia no mito era uma realidade adulta e não uma criança de 4 anos. Pois o mito não é uma fantasia pueril, mas um dos requisitos mais importantes da vida primitiva.
Pode-se objetar que as tendências mitológicas das crianças lhes são incutidas pela educação. A objeção não tem base. Será que os homens alguma vez se libertaram totalmente do mito? Todos os homens tinham olhos e todos os seus sentidos para perceber que o mundo era morto, frio e infinito, e jamais tinham visto um Deus ou tiveram de postular a sua existência como necessidade dos sentidos. Ao contrário, foi necessária uma fortíssima necessidade interior, explicável apenas através da força irracional do instinto, para estabelecer aqueles dogmas religiosos cujo absurdo já era assinalado por Tertuliano. Assim, podemos ocultar a uma criança os conteúdos dos antigos mitos, mas não livrá-la da necessidade de mitologia e muito menos a capacidade de criá-la. Se conseguíssemos cortar de uma vez todas as tradições do mundo, toda a mitologia e toda a história das religiões recomeçariam com a geração seguinte. Só poucos indivíduos, num período de certo orgulho intelectual, conseguem desfazer-se da mitologia, a massa nunca se liberta. Todo esclarecimento de nada vale, ele apenas destrói uma forma passageira de manifestação, mas não o instinto criador. Voltemos a nosso raciocínio anterior. Falávamos da repetição ontogenética da psicologia filogenética na criança. Vimos que o pensamento arcaico é uma característica da criança e dos povos primitivos. Mas sabemos também que este mesmo pensamento ocupa um amplo lugar no homem contemporâneo, e sobrevém assim que o pensamento dirigido cessa. Um enfraquecimento do interesse, um leve cansaço, é suficiente para anular a adaptação psicológica exata ao mundo real, que se manifesta pelo pensamento dirigido, e substituí-la por fantasias. Afastamo-nos do tema e seguimos o curso de nossos próprios pensamentos. Se a desatenção aumenta, perdemos pouco a pouco a consciência do presente e a fantasia domina. Impõe-se aqui a importante questão: como são constituídas as fantasias? Sabemos muito a este respeito por parte dos poetas, mas pouco por parte da ciência. Só a experiência dos psicoterapeutas lançou alguma luz sobre o assunto. Ela nos mostrou que existem ciclos típicos. O gago se imagina em fantasia como grande orador, o que Demóstenes transformou em realidade graças à sua enorme energia. O pobre se imagina um milionário, a criança, um adulto. O oprimido trava lutas vitoriosas com seu opressor, o inapto se tortura ou deleita com planos ambiciosos. O homem se compensa através da fantasia. De onde as fantasias tiram sua substância? Escolhemos como exemplo uma fantasia típica da puberdade, um jovem diante do qual se ergue toda a incerteza do futuro. Em sua fantasia desloca a insegurança para o passado e diz: se eu não fosse filho de meus pais plebeus e sim o filho de um rico conde e eu apenas estivesse aos cuidados de meus pais, certamente algum dia chegaria um coche dourado e o senhor conde levaria o filho para seu maravilhoso palácio, e assim por diante, como num conto de Grimm que a mãe conta para as crianças. Em crianças normais isto não passa de uma ideia fugaz, que logo se esvai e é esquecida. Mas em certa época, isto é, na cultura antiga, a fantasia era considerada como verdade legítima, reconhecida por todos. Os heróis lembram Rômulo e Remo, confronte com figura 3, Moisés, Semíramis e muitos outros foram afastados dos pais verdadeiros.
outros são diretamente os filhos dos deuses, e as estirpes nobres descendem de heróis e deuses. Como este exemplo mostra, a fantasia do homem moderno no fundo nada mais é que uma repetição de antigas crenças populares, de início amplamente difundidas. A ambiciosa fantasia escolhe, portanto, uma forma que é clássica e outrora era tida como verdadeira. O mesmo vale para certas fantasias eróticas. Mencionamos no início sonhos de violência sexual, o ladrão que penetra numa casa e comete um ato perigoso. Também este é um tema mitológico e por certo muitas vezes também foi real. Independentemente do fato de ter sido acontecimento corriqueiro raptar mulheres nos tempos pré-históricos, isto também se tornou objeto da mitologia em épocas civilizadas. Recordo o rapto de Perséfone, Dejanira, Europa, das Ceibanas, etc. Não esqueçamos que até hoje, em várias regiões, nas festas de casamento existem costumes que lembram o antigo rapto. Figura 3 Rômulo e Remo com a loba. Relevo romano, Avenches, Suíça. Poderíamos citar numerosos exemplos. Todos eles provariam o mesmo, isto é, que aquilo que para nós é fantasia oculta, outrora estava exposto publicamente. Aquilo que para nós emerge em sonhos e fantasias, antigamente era hábito consciente ou convicção geral. Mas aquilo que outrora era tão forte, aquilo que em outros tempos constituía a esfera espiritual de um povo altamente desenvolvido, não pode ter desaparecido totalmente da alma humana no decorrer de poucas gerações. Não podemos esquecer que desde a época áurea da cultura grega só se passaram cerca de 80 gerações. E o que são 80 gerações? Elas se retraem para um período insignificante se as compararmos com o tempo que nos separa do Homo neanderthalensis ou heidelbergensis. Quero lembrar um trecho marcante do grande historiador Guilherme Ferreiro. É muito comum acreditar-se que quanto mais o homem recua na distância do tempo, mais ele difere de nós em suas ideias e sentimentos, que a psicologia da humanidade muda de século em século como a moda ou a literatura. Por isso, assim que encontramos na história um pouco mais antiga alguma instituição ou costume ou lei ou crença um pouco diferentes daquelas que vemos a cada dia, procuramos toda sorte de explicações complicadas que, na maioria das vezes, se reduzem a frases cujo significado não é muito preciso. Mas o homem não muda tão depressa, sua psicologia no fundo permanece a mesma, e se sua cultura varia muito de uma época para outra, não é isto que modificará o funcionamento de seu espírito. As leis fundamentais do espírito continuam as mesmas, ao menos pelos períodos históricos tão curtos de que temos conhecimento, e quase todos os fenômenos, mesmo os mais estranhos, devem ser explicáveis através daquelas leis comuns do espírito que podemos constatar em nós mesmos. O psicólogo decididamente deve filiar-se a este conceito. De fato, de nossa civilização desapareceram as falagogias dionisíacas da Atenas clássica e os mistérios dos deuses ctônicos, assim também as representações teriomorfas da divindade estão reduzidas a alguns poucos remanescentes como a pomba, o cordeiro e o galo que enfeita as torres de nossas igrejas. Mas tudo isso não impede que na infância passemos por um período durante o qual o modo arcaico de pensar e sentir se manifesta em palavras, e que durante toda a vida, ao lado do pensamento recém-adquirido,
dirigido e adaptado, possuímos um pensamento fantasia que corresponde a estados de espírito ancestrais. Assim como nosso corpo em muitos órgãos conserva ainda os resquícios de antigas funções e estados, também nosso espírito, que parece ter ultrapassado todos os instintos primitivos, traz ainda as marcas do desenvolvimento por que passou e repete o arcaico ao menos em sonhos e fantasias. A questão sobre a origem da tendência e da capacidade do espírito de manifestar-se simbolicamente levou à distinção de dois tipos de pensamento, o pensamento dirigido e adaptado, e o pensamento subjetivo, movido por razões interiores. A última forma de pensamento, desde que não seja corrigida constantemente pela adaptação, necessariamente deve produzir uma imagem do mundo subjetivamente alterada. Este estado de espírito inicialmente foi considerado infantil e autoerótico ou, segundo Eugene Bleuler, autístico. Deste modo ficava claramente expresso que a imagem subjetiva do mundo, julgada sob o ponto de vista da adaptação, era inferior à do pensamento dirigido. O exemplo ideal de autismo é representado pela esquizofrenia, e o autoerotismo infantil caracteriza as neuroses. Através deste conceito, um processo em si totalmente normal como o pensamento fantasia não dirigido é aproximado da patologia. Isto se deve atribuir menos ao cinismo dos médicos do que ao fato de terem sido os médicos os primeiros a darem valor a esta forma de pensamento. O pensamento não dirigido é motivado sobretudo subjetivamente, e isto menos por motivos conscientes do que inconscientes. Por certo, produz uma imagem do mundo diferente daquela do pensamento consciente, dirigido. Mas não existe razão real para se admitir que a primeira nada mais seja que uma distorção da imagem objetiva do mundo, pois é duvidoso se o motivo interior, sobretudo inconsciente, que dirige os processos de fantasia, não representa um fato objetivo. O próprio Freud mostrou sobejamente o quanto motivos inconscientes se baseiam no instinto, que certamente é um fato objetivo. Assim também ele reconheceu, ao menos em parte, sua natureza arcaica. As bases inconscientes dos sonhos e fantasias só aparentemente são reminiscências infantis. Na realidade, trata-se de formas de pensamento primitivas ou arcaicas, que naturalmente aparecem mais claramente na infância do que mais tarde. Mas, em si, de modo algum são infantis e muito menos patológicas. Para caracterizá-las não se deveriam usar, portanto, expressões derivadas da patologia. Assim também o mito baseado em fantasias inconscientes, quanto ao seu sentido, conteúdo e forma de modo algum é infantil ou a expressão de uma atitude autoerótica ou autista, embora forneça uma imagem do mundo que dificilmente pode ser comparada com nossa percepção racional e objetiva. A base instintivo-arcaica de nosso espírito é um fato objetivo, preexistente, que não depende de experiência pessoal nem de qualquer arbitrariedade subjetiva pessoal, tampouco quanto à estrutura hereditária e à disposição funcional do cérebro ou de qualquer órgão. Assim como o corpo tem a sua evolução, de cujas diferentes etapas ainda traz vestígios nítidos, assim também a psique. Enquanto o pensamento dirigido é um fenômeno inteiramente consciente, não podemos dizer o mesmo em relação ao pensamento fantasia.
Grande parte de seus conteúdos ainda está na área consciente, mas pelo menos outro tanto já ocorre na penumbra ou totalmente no inconsciente, e por isso só pode ser desvendado indiretamente. Pelo pensamento ou fantasia se faz a ligação do pensamento dirigido com as camadas mais antigas do espírito humano, que há muito se encontram abaixo do limiar do consciente. As fantasias que ocupam diretamente o consciente são os sonhos acordados, fantasias diurnas, a que Freud, Flournoy, Pick e outros deram particular atenção. Depois vêm os sonhos, que inicialmente oferecem um aspecto enigmático ao consciente e só adquirem sentido através dos conteúdos inconscientes reconhecidos indiretamente. Finalmente, existem sistemas de fantasias por assim dizer totalmente inconscientes, num complexo separado, que apresentam tendência à constituição de uma personalidade à parte. O que foi dito acima mostra como justamente os produtos procedentes do inconsciente têm parentesco com o mito. Deveríamos concluir, por isso, que uma introversão ocorrida mais tarde na vida recorre a reminiscências infantis, do passado individual, que tem traços arcaicos, a princípio muito leves, mas bem evidentes quando a introversão e regressão aumentam. Este problema merece uma discussão mais detalhada. Tomemos como exemplo concreto a história do devoto Abel Egger, contada por Anatole France. Este sacerdote era um sonhador e fantasiava muito, principalmente sobre o destino de Judas, se este realmente fora condenado ao inferno para todo o sempre, como afirma a Igreja, ou se Deus afinal lhe perdoou. O Egger baseava-se no raciocínio lógico de que Deus, em sua onisciência, escolhera Judas como instrumento para desencadear os fatos que culminariam na obra redentora de Cristo. Este instrumento necessário, sem o qual a humanidade sequer teria alcançado a redenção, não poderia ter sido condenado para sempre por Deus infinitamente bom. Para pôr fim às suas dúvidas, o Egger uma noite dirigiu-se à igreja e suplicou um sinal de que Judas estava salvo. Sentiu então um contato celestial em seu ombro. No dia seguinte, o Egger participou ao arcebispo sua decisão de vagar pelo mundo para pregar o evangelho da infinita misericórdia de Deus. Aqui estamos diante de um sistema de fantasia nítido, trata-se da questão sutil e eternamente insolúvel se a figura lendária de Judas foi condenada ou não. A lenda de Judas em si é um tema típico, o herói perfidamente traído. Lembro Siegfried Hagen, Balder e Loki. Siegfried e Balder são assassinados por um traidor infiel dentre seus amigos mais próximos. Este é um mito comovente e trágico, porque não é luta honesta que abate o herói, mas traição, ao mesmo tempo, é um fato que aconteceu muitas vezes na história, por exemplo, César e Brutus. O mito deste ato é antiquíssimo, mas sempre de novo recontado. É a expressão da inveja que não deixa o homem dormir. Esta regra se aplica de modo geral à tradição dos mitos, não se propagam relatos de quaisquer acontecimentos, mas apenas daqueles que traduzem uma ideia geral, sempre renovada, da humanidade. Assim, por exemplo, a vida e os atos dos heróis dos povos e fundadores de religiões são puras condensações de motivos típicos de mitos, atrás das quais desaparece a figura individual. Mas por que nosso devoto Abel se torturava com a velha lenda de Judas? Saiu portanto mundo afora, para pregar o Evangelho da Misericórdia.
Depois de algum tempo abandonou a Igreja Católica e passou para a seita dos Swedenborgianos. Agora compreendemos suas fantasias em torno de Judas. Ele era o Judas que traía seu Senhor, por isso precisava assegurar-se antes da misericórdia divina, para poder ser Judas tranquilamente. Este caso torna mais claro o mecanismo das fantasias em geral. A fantasia consciente, seja ela da natureza mítica ou outra, não pode ser tomada ao pé da letra e sim compreendida quanto a seu significado. Se nos ativermos a seu conteúdo literal, ela permanecerá incompreensível e teremos de contestar a utilidade da função psíquica. Vimos, porém, no caso do Abel Egger, que suas dúvidas e esperanças só aparentemente giravam em torno da personagem histórica de Judas, mas na realidade se referiam a ele mesmo, que, através da solução do problema de Judas, queria abrir seu caminho para a liberdade. As fantasias conscientes, portanto, através de um tema mítico relatam certas tendências da própria personalidade que ainda não foram reconhecidas ou não mais são admitidas. Como se compreende facilmente, uma tendência a que se nega o reconhecimento e é tratada como não existente, dificilmente terá um conteúdo que se ajuste bem a nosso caráter consciente. Trata-se geralmente de coisas consideradas imorais e impossíveis, e cuja conscientização encontra a maior resistência. O que teria dito o Egger se lhe tivessem contado confidencialmente que ele mesmo estava se preparando para o papel de Judas? Achou a condenação de Judas incompatível com a bondade de Deus e por isso meditou sobre o conflito. Esta é a sequência causal consciente. Paralelamente corre a sequência inconsciente, porque ele próprio queria ou precisava ser Judas, certificou-se antecipadamente da bondade de Deus. Judas tornou-se para o Egger o símbolo de sua própria tendência inconsciente, e ele precisava desta imagem para poder meditar sobre seu próprio problema. A conscientização direta ter-lhe-ia sido demasiado dolorosa. Assim, certamente devem existir mitos típicos que constituem os instrumentos específicos para o estudo dos complexos psicológicos dos povos. Jacob Burckhardt parece ter pressentido isto quando disse que todo grego do período clássico trazia em si um pouco de Édipo, assim como todo alemão tem em si um pouco de Fausto. Reencontramos os problemas que o singelo conto do Abel Egger nos apresentou quando examinamos fantasias que agora devem sua existência a uma atividade exclusivamente inconsciente. Miss Frank Miller, por intermédio de Flournoy, tornou acessível ao público algumas fantasias, em parte poéticas, sob o título Quelques Faits de Imagination Creatrice Subconsciente, Archives de Psychologie, V5, 1906.